E povo querido, estamos na terceira aula, segunda aula online, né? A primeira conversamos sobre CPEX novamente, né? Caso específico, eu queria estar ministrando aula para vocês de forma presencial. Contudo, todavia, entretanto, por uma questão que ocorreu na unidade de vocês, podemos estar presencialmente. Algumas pessoas com dificuldade de vir até Porto Alegre. Estou em Porto Alegre hoje, né? Estou gravando antes as aulas para vocês terem um tempo. As aulas anteriores teve probleminha de acesso, porque eu esqueci de ativar para vocês, mas estava pronta, tá? Estou tentando fazer, não estava planejado ministrar aulas para vocês dessa forma, tá? Eu queria e amo a presencialidade, saibam disso, porque eu gosto de dar aula, amo dar aula. Então, mesmo que pudesse dar aula em Porto Alegre, se todo mundo tivesse apto a vir, com certeza eu ministraria aula presencial para vocês. Não é possível, mas é possível por aqui. E eu acho que depende mais de vocês, né? Da possibilidade de vocês. Então, a gente tem que seguir adiante, tá? Nessa questão. Então, a gente vai dar essa continuidade. Novamente, a aula, terceira aula online, tá? Que a gente vai conversar um pouco sobre legislação e ética na área de computação, na área de engenharia da computação, que é a área de vocês, né? A nossa área, né? A área que vocês escolheram. Espero que finalizem, busquem esse conhecimento mais profundo, não só da área específica de vocês, mas também de uma forma mais abrangente, tá? Então hoje a gente vai falar novamente, continuar a temática, mas falar dos fundamentos, dilemas e responsabilidades que vocês têm enquanto engenheiros da computação. Tá? Essa é a ideia. Novamente, tá? Eu já marquei, tá? Aulas, tá? Do dia 4 e 11, tá? Em Porto Alegre, que vão ser as apresentações de vocês, tá? As apresentações do trabalho que eu expliquei. Se vocês não viram, primeira aula, tem grupo de WhatsApp agora para manejar isso aí, que na presencialidade não era necessário, mas eu estou vendo que a gente vai ter umas aulas online, tá? Essa semana, então, aula online. Semana que vem, vou também ser online, tá? Porque não vai estar pronto o campus e eu vou estar em Brasília, tá? Mas é programado isso. Então, quinta-feira à noite eu vou estar em Brasília, da tarde. Vou estar segunda, terça, quarta e quinta. Quinta-feira eu vou estar viajando de volta, mas vocês vão ter online também, tá? Então, a gente vai falar sobre fundamentos, dilemas e responsabilidades para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, espero que vocês aprendam, que é o motivo pelo qual eu estou aqui, tá? Então, dentro dessa questão de fundamentos, dilemas e responsabilidades, tá? Tema, né, como vocês podem ver, é ética na engenharia da computação, tá? Parece um título robusto, tá? Quando a gente fala de fundamentos, dilemas e responsabilidades, tá? Realmente é um tema que é robusto, é um tema que tem diversas questões que a gente pode aprofundar nesse sentido, tá? Mas a proposta é tornar esse tópico, tá? Muitas vezes percebido como teórico demais, né? Em algo que a gente vai buscar uma certa praticidade, tá? Algo mais prático, palpável e, acima de tudo, indispensável para a sua vida profissional, tá? Porque quando falamos em engenharia da computação, a maioria pensa em algoritmos, hardware, redes e inteligência artificial, né? Hoje, principalmente a questão de inteligência artificial, é o que a gente produz, é o que a gente tem. E tudo isso é sim essencial, é sim muito essencial. Contudo, todavia, entretanto, há uma dimensão que transcende o código e os circuitos, tá? Que é a dimensão, embora estamos atrás, e hoje até para ministrar aula, estou atrás de um computador, estou atrás de uma câmera, estou atrás de algo da tecnologia da informação, mas por trás de tudo isso tem a questão humana, tem a questão social, que é o que a gente tem que dar uma certa atenção, mesmo estando na área de engenharia da computação, tá? Então vamos buscar isso profundamente dentro dessa disciplina. Dentro disso, tá? E até por isso, tá? O objetivo geral desta aula é que vocês, ao final dela,
estejam mais aptos a identificar, analisar e resolver dilemas éticos que podem, né, ter certeza, tenham certeza disso, vão surgir em suas carreiras, tá? Queremos que desenvolvam um senso crítico e uma responsabilidade aguçada sobre o impacto das suas ações, das suas decisões enquanto estudante de engenharia da computação. Então a gente vai desmistificar um pouco, né, a ética, transformando-a em um conceito abstrato, em uma ferramenta de trabalho que é essencial. Então, preparem-se para pensar, para questionar, para debater, que é o motivo dessa aula de hoje, tá? Então a gente tem que estar apto a, como eu falei, identificar, analisar e resolver. Esses são os 3 pontos, tá? Identificar, quando tem uma questão ética, tem uma responsabilidade para vocês analisar e resolver, tá? Porque a tecnologia que vocês desenvolvem, as decisões que tomam hoje, moldarão o futuro. Estão moldando o futuro já hoje. Vocês são da área de tecnologia, vocês têm que estar à frente, têm que estar à vanguarda nas propostas, nos estudos, nas colocações das tecnologias. Então, elas afetam a privacidade das pessoas, estão afetando já a privacidade das pessoas, a segurança de nações, a equidade social e até mesmo a forma que todos percebem a realidade. E isso muitas vezes não é identificável, isso muitas vezes não é visto. Porque a gente está, a partir das tecnologias, a gente está incentivando o consumo, incentivando eleições, incentivando várias questões a partir das tecnologias, a partir das redes sociais, a partir de tudo isso que está envolto da nossa área, a engenharia da computação. Se vocês, por trás disso, não tiverem ética, tá? Não tiverem uma responsabilidade em função disso, a gente vai ter um futuro muito mais incerto, muito mais prejudicial. E é o futuro o que a gente quer para, né, pessoas como nossos filhos, né? Então a gente tem que buscar isso, tá? A gente não tem que buscar se privilegiar a partir do conhecimento que a gente tem da informação, tá? Então vamos ter, vocês vão ter, eu tenho, todo dia dentro da minha área, dilemas éticos que com certeza, podem com certeza e vão surgir dentro da carreira de vocês, tá? Então, dentro disso, tá? Por que ética na engenharia da computação? Que é o que a gente vem conversando. Isso é importante, tá? Porque tem um poder transformador, tá? As criações que vocês vão desenvolver, seja elas de software, seja elas de hardware, vão moldar o mundo. Estão moldando o mundo. Estão moldando como a gente faz guerra hoje em dia. Está moldando como a gente é, vende um produto, como a gente vende um produto até mesmo que não tem necessidade. Então, tudo isso, tá? Tem um poder transformador, seja para o bem, seja para o mal, tá? Outra questão, o impacto direto, tá? Afeta a vida, direitos e bem-estar de milhões de pessoas. Outra questão, decisão com implicações, tá? O código não é neutro. Quando a gente verifica as inteligências artificiais que a gente tem, tudo isso que está proposto, né, e eu me utilizo muito de inteligência artificial, a gente vê que ela não é neutra. Por que que ela não é neutra? Porque ela foi desenvolvida por pessoas que não são neutras. Vocês têm que se ater a isso. Vocês têm que buscar uma neutralidade, tá? E não preconceitos, conceitos já formados, situações que o programador acaba colocando no código por questões dele, questões pessoais. O código não é neutro, mas a gente tem que buscar essa neutralidade e construir o bem. O que que é isso, tá? Sistemas justos, seguros e inclusivos, tá? Que todas as pessoas podem acessar. Não é só porque você, enquanto engenheiro da computação, com um vasto conhecimento, ou deveria ter, tá? Uma certa habilidade, né? Mas ele deve ser inclusivo para pessoas que têm dificuldade, para pessoas de outra geração, né? Ou a geração que venha, ou a geração anterior. Eles têm que ser inclusivos, eles têm que ser seguros, tá? Eu não li a notícia ainda, mas saiu notícia que vazou informações da conta do Gmail. Ontem, eu acho que foi. Então, realmente, a gente tem que construir, né? E tem um valor nisso, tá?
Você vai ter que ter um investimento quando a gente busca segurança dentro de um código, dentro de informações que a gente tem, tá? Então a gente tem que buscar isso, tá? E por último, por fim, a questão de confiança, tá? Manter a credibilidade da profissão, tá? Isso é difícil. Num momento como esse, enquanto engenheiros da computação fazem sistemas, né? Hoje em dia mesmo, muito essas questões, eu não percebi, tá? Vou diminuir aqui para vocês, tá? Vou diminuir um pouco, porque não dá para ver, né? Não dá para ver. Vamos ver se vocês viram, tá? Só para vocês verem nos slides anteriores, tá? Olha que bonitinho, tá? Tava bonitinho. Eu que não vi, não percebi que eu, como eu disse, né? Ó, de novo outro, não percebi porque as nossas aulas, elas não foram feitas para ser online, tá? Mas a gente se adapta. O ser humano tem que se adaptar. Vocês nesse mundo, para a questão de ética na computação, tá? Tem que se adaptar, tá? Dentro dessa questão, né, novamente, de por que ética na engenharia da computação, a gente vai discutir, vocês vão ler, vão ver, vão ter uma prova sobre isso, tá? Por que a gente tem que discutir no curso, tá? Novamente, é uma disciplina que muitas vezes não se dá o valor necessário. Para mim, engenheiro da computação, então uma pessoa que tem mestrado, tem continuidade nos estudos da área de computação, vejo que é uma importância que o pessoal não dá muito, né, para essa temática, mas que é uma das principais temáticas, uma das principais disciplinas realmente que vocês têm que pensar dentro da carreira de vocês, tá? E nesse sentido, tá? A gente não deveria, não é uma perda de tempo vocês estarem aqui me ouvindo. Vocês não deveriam estar codificando, projetando e otimizando? Pensem em qualquer aspecto da vida moderna, tá? Comunicação, transporte, saúde, finanças, educação, tá? Tudo, absolutamente tudo hoje em dia é mediado ou transformado pela computação. O poder que vocês, tá, como engenheiros, é imenso, é enorme. Vocês têm o potencial de melhorar vidas, tá? Mas, todavia, contudo, e infelizmente, também de causar grandes prejuízos, danos, tá? Mesmo de uma forma não intencional. E é isso que a gente vai buscar. Vocês têm que ter esse pensamento em mente, tá? Tem que ter o pensamento ah, o que o código de vocês, o que o trabalho de vocês, o que vocês produzirem, o que vocês inventarem, o que vocês colocarem dentro do mercado, que pode trazer também de prejuízo, não só de benefício para a sociedade, seja ele monetário, seja ele financeiro, que é o que vocês buscam, é o que a empresa de vocês ou a empresa que vocês vão trabalhar vão buscar, mas também no caráter ético, no caráter das questões éticas que se tem por trás disso, tá? Então, engenharia da computação hoje não é apenas sobre máquinas e algoritmos, tá? É sobre pessoas, é sobre sociedade, é sobre futuro, tá? Vocês são arquitetos, tá, de um mundo cada vez mais digital. Então vocês têm que pensar e refletir muito em relação a isso, tá? Dentro disso, tá? Dentro de exemplos que a gente pode colocar, tá? Podemos falar sobre um algoritmo de recomendação de notícias, tá? Que é aparentemente inofensível, ele pode polarizar opiniões, tá? Espalhar desinformação desinformação e até mesmo influenciar resultados de eleições. E a gente viu, está havendo muito isso, tá? No mundo inteiro, né? Que, independente do seu lado político, mas a gente tem que estar um pouco por fora disso para tentar entender o que está acontecendo e, é, claro que a gente tem que tomar posições, né? Eu defendo muito isso, mas tomar posições a partir de informações o mais neutra possíveis, tá? Mais puras possíveis, tá? Porque essa não é a tendência. A tendência é você receber informações geradas para você, tá? Para que você tome um certo caminho, porque eles são feitos a partir de conhecimento de vocês, né? Como eu disse, né? A Google, a Meta, diversas empresas, né? Sabem mais informações de você, do seu companheiro, da sua companheira, do seu namorado, da sua namorada, do que você mesmo. Pode ter certeza disso,
tá? Porque te acompanham diariamente a partir do celular, te escutam o tempo todo, né? Ah, teoria da conspiração. É, pensem nisso, tá? Então lembre-se das discussões sobre o papel das redes sociais nas eleições americanas e brasileiras, tá? No referendo de Brexit. Decisões técnicas sobre o que é priorizado no feed têm implicações sociais enormes, tá? A gente tem vários, eu posso trazer para vocês, talvez na próxima aula, recomendação de filmes, documentários a respeito do que aconteceu nas eleições, tanto brasileiras quanto americanas, tá? Que foram utilizadas, tá? Para a questão para ganhar votos. Isso é fato, fato. Não importa o lado, fato. Ah, mas só determinado lado fez? Óbvio que não, né? Então, todos, de certa moda, de certa maneira, fazem, buscam isso para benefício próprio. Isso não é ético. Isso não é ético. A gente tem que buscar ser éticos, tá? Exemplo 2. Vamos lá, vamos conversar sobre um exemplo 2 em referente a isso, tá? Um sistema de inteligência artificial usando para aprovação de crédito ou avaliação de currículos, tá? Se não for projetado com ética, ele pode perpetuar ou até mesmo amplificar preconceitos já existentes na sociedade, negando oportunidades, né, a grupos que são minoritários, tá? Mesmo que o programador, você, está lá programando, não tem essa intenção, mas você acaba fazendo isso, tá? Então a gente pode e define, sabe, que é o que eu comentei com vocês, o código não é neutro. Cada linha de código que vocês escrevem carrega consigo o potencial de um impacto significativo. A ética nos convida a ir além do se podemos fazer, né, para perguntar se devemos fazer. Não é só uma questão se você pode, se você não pode, se é. Não. Você deve fazer isso, é ético fazer isso. É ético colocar uma linha de código viciante que busca uma atenção diferenciada ou só um certo ponto de vista, tá? E como devemos fazer, né? Para que nossas criações realmente construam um bem, promovam a justiça, a segurança e a inclusão. Isso, por sua vez, constrói e mantém a confiança da sua profissão, da nossa, da minha profissão, enquanto engenheiro da computação. Extremamente importante ter essa linha de pensamento de vocês em mente, tá ok? Ah, e quando a gente fala sobre, e aí eu quero finalizar talvez, com ética e moral, dois slides, tá? Dois slides que eu vou tentar colocar para vocês a diferença ética versus moral. Qual a diferença, tá? Antes de um aprofundamento, é importante esclarecer uma distinção que muitas vezes causa uma certa confusão, tá? É essa a diferença, ética e moral. Usamos essas palavras quase como sinônimos no dia a dia, mas para a nossa discussão há uma diferença, há uma nuance que é crucial, é importante vocês terem em mente, vocês entenderem. Um sistema de inteligência artificial usado para aprovação de crédito ou avaliação de currículos, né, se não for projetado com ética, ele pode perpetuar ou colocar preconceitos já existentes na sociedade, tá? Dito isso, tá, dessas questões dos minoritários. Então, quando a gente aqui tá ética e moral, tá? Os exemplos, as diferenças entre ética e moral, tá? Repetir um slide que eu vou cancelar futuramente, tem que lembrar, né? Mas eu repeti um slide, mas quando a gente trata sobre moral, tá? Conjunto de costumes, valores e regras de conduta, definido por uma sociedade ou grupo específico, tá? Que tem um caráter prático e normativo, tá? É, Então é importante. Eu estou apagando. O que eu estou fazendo aqui? Embora eu dê aula para vocês, eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Então, ética e moral, tá? Ok. Apaguei o slide lá, senão eu esqueço. Depois eu tenho que salvar, né? Senão eu esqueço também. Então, assim, exemplo. É moralmente errado copiar software sem licença? Hum, é? É. É uma afirmação, tá?
Caráter prático e normativo. É moralmente errado copiar um software sem licença. Ah, mas o software é caro. Ah, mas é moralmente errado copiar um software sem licença. Moral. Costumes, valores, regras de conduta. Moralmente errado. Pode colocar diversas questões ali para visualizar o que a gente faz, mas tiveram pessoas que gastaram seu tempo. Vocês, mais do que ninguém, né, deveriam saber que há um valor em cada linha de código, em cada software, em cada, né, projeto desse, que a gente não sabe os custos, né? Então, é moralmente errado copiar o software sem licença, tá? Dentro disso, tá? Pensem na moral como um conjunto de regras, costumes e valores que uma determinada sociedade, cultura ou grupo, no nosso caso a comunidade de engenheiros da computação, adota em um tempo específico. Por que tempo específico? Porque ela pode mudar, tá? Porque tem a ver com os costumes. A moral de hoje é diferente, tá? Da moral, tá? De alguns anos atrás. Na moral que a gente tem é, um tempo atrás. Então isso a gente tem que ter em mente, tá? A gente tem que ter em mente que a moral vai mudando ao longo do tempo. É o código de conduta que nos é dado pela sociedade, né? Então, qual é, dentro da engenharia da computação, a questão que é dado no curso de vocês especificamente, que tem uma moral, né? Questão de chegar atrasado, questão de produzir cola, fazer cola, desrespeito com colega, professor e tudo mais. Tem um código de conduta que nos é dado, né? É mais sobre o que você deve fazer ou o que é aceitável dentro daquele contexto. Às vezes tenha coisas que você não deva fazer, mas de certa forma é aceitável, tá? No nosso meio, é moralmente esperado que o engenheiro seja transparente com os clientes, mostre as coisas. Então, dentro do nosso contexto, né, transparência é um conceito de moralidade, porque é esperado do engenheiro da computação, é esperado em você, enquanto engenheiro, que você seja um cara com moral, transparente dentro daquilo que você está fazendo, tá? Ah, dentro disso, tá? Uma outra questão. Vamos seguir adiante. Dentro da ética e moral. Ética, tá? Então falamos sobre moral, tá? Então ética versus moral, qual a diferença? Reflexão filosófica sobre moral. Busca fundamentos, princípios universais e justificativas. Caráter teórico e investigativo. Por que se deve fazer? Não fazer. Exemplo. Porque aí tu começa. Compreende a questão que é um pouco mais profunda. Por que a pirataria é errada? Qual é o impacto na inovação, no trabalho do desenvolvedor, na economia? Por que ela é errada? Então, anteriormente, vamos voltar rapidinho lá. Ó, é moralmente errado copiar software sem licença. Já é uma regra social, já é uma regra profissional. Quando a gente trata a questão ética, aí a gente vem com a pergunta, vem com a reflexão. Por que a pirataria é errada? Qual o impacto na inovação, no trabalho, no desenvolvimento da economia? Tá? Diante disso, a ética, então, por um outro lado, é a reflexão crítica e filosófica sobre essa moral. Então, a gente tem a moral, mas a ética vem com uma questão de reflexão a respeito daquilo, tá? É o porquê, tá? Então, ela questiona, né? Por que agimos de certa forma? Quais são os princípios subjacentes a essas regras, tá? Elas são justas? Elas se aplicam em todas as situações, tá? Então, a ética busca a fundamentação racional dessas normas morais, tá? Então, é a racionalidade por trás, o que é importante, porque, como eu disse para vocês, né, a questão moral ela muda ao longo do tempo e muda porque tem uma ética por trás que faz uma reflexão crítica e filosófica a respeito daquilo que está se fazendo, da moral e dos costumes da época, tá? Então isso é importante. Então vocês têm que desenvolver um caráter dentro de vocês, tá? De ética, né? De ética, que é importante, tá?
Dito isso, tá? A moral pode dizer, né? É errado plagiar o código de outra pessoa. A ética vai além e pergunta por que é errado? Por que viola os direitos autorais? Tá? Prejudica a inovação, diminui a confiança na sua autoria, é um desrespeito ao trabalho alheio, tá? A ética vai nos ajudar a entender as razões profundas, tá? Que tem, né? Que a gente tem por trás das regras morais. A moral pode variar entre culturas e épocas. O que é moralmente aceitável em uma empresa pode não ser em outra, tá? Em um país pode ser em outra. Se a gente pega uma empresa nos Estados Unidos, pega uma empresa na Europa e pega uma empresa na China, a moral muda, tá? Mas a ética nos oferece um arcabouço para buscar princípios mais universais aplicáveis em diferentes contextos, tá? Então nos ajudam a navegar por essas variações, tá? É como se fosse uma bússola crítica, tá ok? Pensem nisso, tá? Estamos aí com 26 minutos de parte de aula, como eu disse para vocês, a aula online, né? Aula assíncrona é diferente, eu não posso dar continuidade, deem uma descansada na mente de vocês. Por quê? Porque aí vocês têm acesso a várias coisas, podem me ver em 2 vezes até, né? Não recomendo, né? Eu falo rápido, mas vocês podem ter visto esse vídeo aí em 13 e 14 minutos. Seguinte, o que vocês têm que pegar até aqui, antes da segunda parte, tá? Talvez tenham 3 partes só essa aula, porque eu fui longo, fui longe demais nessa parte. Mas, moral, muda. Hoje temos uma moral que talvez não seja a mais correta, mas é a que nos define e é a que a gente tem que buscar fazer. Mas vocês têm que ter ética, que é a reflexão, que é o algo mais, que é aquilo que se busca. Por que que eu devo fazer isso ou não? Isso o tempo todo vocês têm que buscar, principalmente dentro de uma empresa que vocês vão estar lá, em que muitas vezes o objetivo final não está muito preocupado com a ética, não está muito preocupado com a moral, mas vocês têm que se voltar a isso, tá bom? Tá ok? Então fiquem aí, parte 1, fiquem com a parte 2, depois a gente retorna.